Olá a todos, este é o canal Quarto Secreto, eu sou Adriano Colares e hoje nós iremos continuar nas nossas reflexões a respeito de oração. Hoje gostaria de estar desenvolvendo essa reflexão baseada aqui neste ótimo livro de D.A. Carson, um chamado A Reforma Espiritual, onde ele trata aqui de várias orações que Paulo relata ali nas suas cartas. Você deve perceber que frequentemente Paulo inicia as suas cartas com uma oração, ou fazendo a oração propriamente dita ali, ou então fazendo menção a como ele tem orado por aquela comunidade ou por aquele irmão. É o caso aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, onde Paulo faz então menção de como ele tem orado e por que ele tem orado e o que ele pede para aqueles irmãos, o que ele relata aqui no primeiro capítulo, do verso 3 ao verso 12, mas nós iremos hoje nessa reflexão estar considerando apenas o versículo 3, onde ele diz assim: irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Que nós temos pelo menos 3 boas lições que nós podemos tirar a partir desta oração de Paulo, quando ele diz aqui, primeiro, que ele dar graças a Deus. Então aqui é o primeiro ponto que nós devemos perceber, esse elemento de gratidão que Paulo sempre traz nas suas orações, e lembrar que este é um elemento fundamental em nossas orações. Nós devemos ser gratos a Deus, porque isto é o sinal de que nós reconhecemos a bondade de Deus, a ação benfazeja de Deus na nossa vida. Quando Deus nos dá não somente bens materiais, mas Ele nos concede, muito mais importante, as bênçãos espirituais, o fato e a realidade que nós conhecemos a Ele como único Deus, o fato e a realidade de que nós conhecemos a Sua Palavra, o Seu Evangelho, e que nós sabemos que podemos conhecê-lo mais completamente por conta da Sua Palavra. Então isto deve ser motivo de gratidão a Deus e que nós devemos expressar em nossas orações. Este é o primeiro ponto aqui, então, que nós vemos na oração de Paulo, mas o interessante, aqui é o ponto número 2, é por quem Paulo está dando graças. Ele diz: cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros. E aqui é algo interessante, porque quando nós pensamos nas ações de graças que nós damos a Deus, frequentemente talvez seja por coisas, por bênçãos que Deus dá à nossa vida. E aqui Paulo, então, com uma com um espírito mais altruísta, e vendo e reconhecendo bênçãos que Deus tem dado àqueles irmãos, Paulo, então, na sua oração, dá graças a Deus no tocante a vós outros, aos outros. Então aqui, essa lição importante, e talvez a aplicação que nós podemos fazer aqui, é de estar pensando no que os nossos irmãos têm recebido de Deus, bênçãos, seja de ordem terrenas, temporárias, ou seja, de ordem celeste e eterna. E dar graças a Deus, porque Deus tem abençoado também a outras pessoas. E é muito bom quando recebemos, então, alguma bênção de Deus, alguma graça, quando conquistamos algumas coisas que temos sonhado, temos pedido, e Deus nos dá aquilo, e nós, então, experimentamos uma alegria de ter recebido aquilo. Então é fácil entender também e saber que nós podemos nos alegrar nas conquistas e nas bênçãos que outros têm recebido de Deus também.
E dar graças a Deus é então um sinal de que nós reconhecemos que Deus é bondoso, não somente para comigo, mas também para com outros. Então, Paulo nos ensina isso aqui, quando ele dá graças no tocante a vós outros. Agora, a terceira lição aqui é analisar sobre o que Paulo está dando graças. Veja aqui, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira. Esse é o primeiro ponto, ou é a primeira razão pela qual Paulo está dando graça, porque a fé deles, a fé daqueles irmãos, cresce sobremaneira. E aqui, lembrando então daqueles 2 pacotes de bênçãos que Deus pode nos dar, aquilo que foi citado no devocional anterior, que eu falei que havia então 2 tipos de pacotes, ou 2 categorias de coisas que Deus nos dá. Primeiro, aquelas coisas que são de ordem celestes ou eternas, que tem a ver com a nossa vida eterna. E aquele segundo pacote, ou a segunda categoria, aquilo que tem a ver com a nossa vida terrena, a nossa vida temporária aqui, que são coisas legítimas também, mas que tem a ver com esta vida aqui. Aqui o que Paulo está orando é por algo que é então daquele primeiro pacote, daquilo que é eterno, daquilo que é celeste, que ele está lembrando aqui da fé que está crescendo na vida daqueles irmãos. A fé aqui, o grego é pistis, e pode ser também entendido como a fidelidade ou a confiança que aqueles irmãos estavam desenvolvendo em Deus por meio do conhecimento de Deus na sua palavra. Então aqui é interessante que Paulo ele se preocupa e ele se regozija em dar graças a Deus, porque aqueles irmãos estão sendo abençoados por coisas que são eternas, que é, neste caso aqui, a fé que cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Então aqui Paulo está orando por uma segunda coisa que também está na categoria daquilo que é eterno e que é, na verdade, a grande marca da igreja. Quando nós lembramos ali da oração sacerdotal de Jesus, em João capítulo 17, que Jesus então ora a Deus para que a unidade daqueles irmãos, o amor entre aqueles irmãos fossem tal que o mundo então olhasse para isso e percebesse que ali havia uma atuação poderosa de Deus. E aqui então Paulo está sendo grato a Deus porque o amor entre aqueles irmãos estava aumentando. Então aqui Paulo nos ensina então essas grandes verdades, que nós devemos ser sempre gratos a Deus, de forma altruísta, então olhando para as bênçãos que Deus está derramando sobre a vida de outras pessoas e sendo grato a Deus por isso, mas aqui ele está sendo grato então por coisas que Deus tem derramado sobre a vida daquela igreja e que tem a ver com as questões celestes e eternas. Indo então para o verso 11, Paulo agora vai fazer 2 pedidos também a Deus, àqueles irmãos em Tessalônica. Diz aqui Paulo no verso 11, por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Então aqui 2 pedidos também, dentro daquela categoria de coisas que são eternas e celestes, coisas que passam desta vida para outra. E a primeira coisa é esta, é para que Deus tornasse aqueles irmãos dignos da vocação a que eles foram chamados. Perceba que aqui Paulo não está pedindo para a Deus para que aqueles irmãos fossem dignos para que fossem chamados à salvação. Não, eles já foram chamados para a salvação pela graça de Cristo, sem nenhum mérito, sem apresentar nenhuma dignidade. Assim como nós também, que não temos nenhuma dignidade, não apresentamos nada de bom para Deus, para que Ele nos elegesse para a salvação. Mas agora a nossa missão é nos tornar dignos desta vocação.
a viver uma vida de forma que reflita o padrão de vida de alguém que foi salvo pela graça e vocacionado por Deus pela graça por meio do sacrifício de Cristo. Esse é o pedido aqui de Paulo para aquela igreja, e aqui também é um modelo de oração para mim e para você, para que nós possamos pedir a Deus que nos faça dignos da sua vocação. Essa não é a única vez que Paulo ora esse tipo de pedido para alguém, para uma igreja. Ele também vai mencionar isso em outra epístola sua. E essa parecia ser uma preocupação de Paulo, para que aqueles irmãos realmente vivessem uma vida de uma forma digna da vocação a que eles foram chamados, e também que Deus cumprisse com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Daqui um entendimento de que Deus agisse por meio daquela comunidade, para que aquela comunidade fosse frutífera na sua obra de fé, possivelmente na questão de evangelização, de testemunho, de manter a pureza doutrinária, talvez. Então, toda a obra que tinha a ver, ou que tem a ver com as questões celestes e espirituais, Deus precisa abençoar para que isso realmente aconteça da forma como que tenha que acontecer, para que a igreja seja viva e eficaz e que testemunhe eficazmente da salvação de Cristo. E é muito interessante que aquela igreja estava sofrendo perseguições e tribulações. E Paulo está ciente disso, porque no verso 4, ali no finalzinho, ele vai dizer: em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Então Paulo está consciente dessa situação que era comum a quase todas as igrejas naquela época, naquela região, que sofria perseguição. Mas Paulo não está pedindo aqui para que Deus os livrasse da perseguição. E isso eu acho bem curioso, porque seria um pedido legítimo, né? Paulo está aqui constatando que a igreja passa assim, por perseguição, por tribulação, e apesar disso, essa igreja está crescendo na fé e no amor. Aí talvez a perseguição aí seja um elemento até que contribua para que o amor dos irmãos aumente. Mas Paulo não está aqui pedindo e rogando a Deus para que os livre da tribulação, mas pede sim para que eles sejam tidos como dignos da vocação, e que Deus também abençoasse todo o trabalho daquela igreja. Ele fala propósito de bondade e obra de fé. Então aqui de novo a gente vê a perspectiva de Paulo, quando ele ora, e ele se preocupa em agradecer a Deus por questões celestes e eternas, e o pedido que ele faz para aqueles irmãos tem a ver com questões celestes e eternas, coisas que passam desta vida para a outra vida. Então eu penso que nós devemos prestar muita atenção a esses modelos de oração que Paulo nos traz tão fartamente nas suas cartas, e que vão ecoar com muita tranquilidade ali Mateus 6,33. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu creio que nós, como crentes do Ocidente, do século 21, precisamos remodelar as nossas orações. Precisamos entender que o que mais importa, na verdade, o que é mais importante, o que Deus está ansioso em derramar sobre as nossas vidas, não são tanto bênçãos terrenas e temporárias ou temporais, ainda que legítimas, ainda que boas, mas nós vemos que Deus está muito mais interessado em derramar sobre a minha vida e sobre a tua vida aquelas coisas que irão passar desta vida para outra vida, que vão então ser eternas. Então, que este modelo de Paulo, que esta oração de Paulo, ela possa
ser um modelo para mim e para você. Volta aqui para esse texto, lê 2 Tessalonicenses, capítulo 1, de 3 a 12, medita ali nas palavras de Paulo, e você também pode ir para outras cartas de Paulo e também ver o mesmo padrão de oração que Paulo então faz para aqueles irmãos. E que este modelo possa ser encarnado por mim e por vocês, para que a nossa oração esteja alinhado com a palavra de Deus e com o coração de Deus. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo devocional.